Papo Mineiro hoje, numa prosa literária, com o engenheiro e escritor George Borten. Dedicou a conhecimentos mais amplos, transcendendo sua formação original. É mestre em educação, participa de eventos e atividades culturais como palestrante, tendo como eixo a relação entre a ciência e a religião. Seu primeiro livro, Canal de Dr. Borten, é o resultado de múltiplas experiências e inúmeras viagens. Em seu segundo livro, Travessias Acidentais, mescla o fato e a ficção. Considera-se um observador do cotidiano. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui podendo dar essa entrevista. Estamos prontos. Aqui é um bate-papo, né, Jorge? Um bate-papo, uma conversa assim entre mineiros, né? Sou carioca? Pois é, eu sou carioca, mas mineiro honorário, né? Eu me considero mineiro. Depois de tantos anos aqui, eu me considero mineiro. Isso mesmo. Muito bem. É uma cidade muito boa, Belo Horizonte, né? Olha, foi melhor que isso. Eu vim para cá em 1960 e aí realmente é uma cidade maravilhosa, eu diria até maravilhosa. Hoje já está um pouco sufocada, né? O urbanismo está mal feito e tal, temos problemas. Era uma maravilha quando eu vim para cá. Muito bem. O senhor mudou para cá como engenheiro ou o senhor estudou engenharia aqui? Não, eu vim para cá novo, meu pai foi transferido para Belo Horizonte, então nós mudamos para Belo Horizonte. E ficamos aqui, fiquei aqui até hoje, acostumei e tal, nem gosto mais do Rio. Muito bem. E aí, como é que foi? Por que a engenharia na vida do senhor? Foi um ganha-pão, né? Eu falo um pouco brincando, porque na verdade eu sempre gostei de física e matemática, né? Mas a profissão foi pragmatismo, né? Tinha que me autossustentar, precisava de fazer uma vida, né? E, no sentido econômico, então eu larguei outros interesses de lado. Fazer engenharia e pronto, foi uma época muito boa, que eu formei em 72, muitos empregos disponíveis. Foi interessante a escolha, mas agora eu quero fazer o que eu realmente gosto de fazer. É arte, literatura e essas coisas desse tipo que realmente me apraz. Muito bom. E o senhor fez qual engenharia? A civil? Eu fiz o quê? Qual engenharia que o senhor fez? Qual a especialidade? Engenharia elétrica. Elétrica, muito bem. Eu também sou engenheiro, só que eu sou engenheiro de mineração, de Minas. Ok, isso é muito bacana. Eu também sou carioca, eu nasci lá também. Vim pra cá, outro carioca. Eu chego lá no Rio falando uai, o morro de meus parentes lá falaram, acabou, retiraram meu direito de ser considerado carioca, o negócio é mineiro, acabou, fala uai toda hora. Então, caçaram meu direito. Eu também sou cidadão honorário aqui de Belo Horizonte. Bacana. Então é uma vida por Minas. Né? Eu acho que é um... O senhor falou que fez o seu primeiro livro, baseado nas suas viagens. O senhor viajou muito? Por onde? Viajei por vários motivos, né? Mas pela empresa que eu trabalhava, eu também fui mandado muito ao exterior. Então, era uma viagem interessante, porque você chegava mais nas fábricas e instituições, então você tinha uma conversa, aquele mundo mais real, né? Naquele mundo hotel, restaurante, que dá uma falsa impressão. Então, eu viajava e podia estar em contato com as pessoas, porque era mandado para instituições reais da vida dos países, né? Fábrica, escritórios. Muito bem. E o senhor viajou por onde? Pela Europa, pelos Estados Unidos? Olha, Europa, Estados Unidos, Japão, China, Coreia.
Então isso me deu uma visão muito interessante, né? Porque você via em lugares não exatamente turísticos, né? Era muito interessante. Eu, por exemplo, na Coreia, cheguei numa fábrica longe de tudo, e a moça no balcão de entrada, quando me viu, se escondeu debaixo da mesa. Ela nunca tinha visto um estrangeiro antes. Então essas coisas assim diferentes que aconteciam, sabe? Eu gostava de viagens assim um pouco estranhas, porque fora do roteiro principal de turismo, a me permitia ter acesso aos locais, né? O modo de vida mais exato do povo, não essa visão de turista. Sim. O que o senhor gostou mais dessas viagens? Quais países o senhor gostou mais? Que pôde ter, Olha, o senhor pôde mais observar o povo? Olha, o Japão realmente foi uma. Eu gostei muito do Japão, porque é tão diferente da gente. O Japão lá, o japonês aqui se adapta, né? Mas era tudo tão diferente que realmente foi das coisas que eu mais apreciei e via ao notar essas diferenças culturais, né? Eu lembro de um lugar, um parque imperial que eu fui, as crianças paravam para me ver assustadas e apontavam um dedo para mim, aí me falaram, não, ele está falando assim, ó, um estrangeiro, lugares menos visitados por turista, despertava assim, essa reação, era muito interessante. Muito interessante. E assim, o senhor foi na Rússia, na Romênia, na Polônia? Não, fui na antiga Iugoslávia, né? Quando ainda era Iugoslávia, até uma vantagem para mim ter dividido, porque agora, em vez de ter visitado um país só, a Iugoslávia, né? Eu visitei 3, porque era a Eslovênia, hoje é um país independente, a Sérvia é um país independente, a Croácia é. Eu estive nos 3 quando estavam juntos dentro da República Iugoslava. E o que o senhor achou agora, depois que viu a divisão? Olha, na realidade é o seguinte, a conclusão que a gente chega é sempre uma seguinte: países forçados não dão certo. Não adianta você bolar uma ideia, vou juntar esse país com aquele, fazer uma república, no caso da Iugoslávia, a liderança do Marechal Tito na época, achou que podia unir aquilo em forma de país. Mas a grande lição que eu tenho para falar é o seguinte: o que vale como país é o espírito local, e esse dificilmente se expressa em grandes países. Então eu acho que é mais natural que esses países se dividam realmente, onde a realidade então aparece, a verdadeira etnia, a verdadeira comunidade aparece. Divisões artificiais não prevaleceram, como a União Soviética tentaram fazer um país gigantesco, a União Soviética não deu certo, a Iugoslávia tentou ser um país único, mas não deu certo. A realidade é mais local, isso é uma coisa que eu aprendi muito isso. Mas também depois teve a união das duas Alemanhas, né? Teve a união entre as duas Alemanhas. Será que isso foi prático? O caso da Alemanha é o seguinte, efetivamente a união ocorreu porque elas foram separadas artificialmente, não é a união artificial, é a ideia original, a separação entre o mundo comunista, a Alemanha a Alemanha Oriental, pertencente ao bloco soviético, e a Alemanha Ocidental, essa divisão é artificial, porque não é só os países que se fragmentam, as divisões arbitrárias também não perduram. Como é ridículo ter uma Coreia do Sul, uma Coreia do Norte, isso não tem sentido histórico. Então essas divisões arbitrárias, elas têm também a desaparecer, como as junções arbitrárias, as divisões arbitrárias também têm um prazo limitado. Muito bem. Como é que foi como é que é a questão do senhor chegar e verificar qual povo assim que o senhor achou assim mais unido, mais bem tranquilo, mais tranquilo? Quem que o senhor encontrou que representa essa tranquilidade humana? Olha, por estranho que pareça, eu diria a Grã-Bretanha, né? Há uma certa unidade de destino ali, embora seja a junção, né, de vários países, se você considerar a Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, na prática funciona num nível de integração muito maior do que eu pensava. E realmente é um país que eu achei, o conjunto que eu achei estável e muito interessante e harmonioso é a Grã-Bretanha, né? Ou seja, que a gente às vezes chama Inglaterra, mas é a
Eu gostei muito, por exemplo, mas eu gostaria de citar o exemplo da Itália. A Itália, ao contrário, é uma é uma junção forçada de vários países, né? Você tinha com o Ducado de Milão, República de Veneza, os Estados Pontifícios, as duas Sicílias. E quando houve a unificação da Itália, mas até hoje a gente vai lá e vê que, no fundo, essa união talvez não tenha sido assim. Ela aceita, a pessoa está resignada com ela, mas a gente vê o norte da Itália, às vezes, uma briga com o sul, né? Eu acho que foi um pouco, eu opinaria que é até um pouco forçada essa formação da Itália. Vários povos, né? São cidades diferentes, com dialetos diferentes e maneiras de ver o mundo diferentes, né? Entre a Sicília, um siciliano e um milanês, de Milão, né? Um nativo de Milão, a diferença é muito grande, tanto quanto entre o alemão e o português, né? Realmente é meio complicado. Todos os países um dia vão ter que ser reconfigurados, eu acho. Acho que não. Será que acontece isso? Será que tem tempo agora de ficar? Acho que agora não muda mais, não. Acho que vai ficar como está. É um país muito bonito, né? Um país todo banhado pelo Mediterrâneo, muito interessante. Eles têm alguma coisa em comum, mas no fundo, a gente não pode esquecer essas diferenças. Lidando com eles, você sempre pensa, onde é que esse cara é, que cidade, eu pergunto e tal. Aí eu vejo ele falando mal de um siciliano, um habitante de Milão, é mais fácil falar mal de um siciliano, o siciliano já não gosta do norte da Itália. Então é bom pelo menos a gente aprender isso, para saber lidar melhor com o pessoal, sabe? Saber em que região você está, né? Tem um colega nosso que foi a Sicília, tinha alugado um carro com placa de Milão e foi agredido na Sicília, porque, nortista maldito e tal. Porque então é preciso tomar um certo cuidado, essas diferenças existem, podem não inutilizar as nações formadas, mas a gente precisa estar sempre presente na cabeça. E o senhor foi em países muçulmanos? Não fui. País muçulmano, não. No país eu não poderia falar. Muito bem. Então, vamos contar um pouquinho do seu primeiro livro, que tem o nome do Canal de Dotonbori, não é isso? O Canal de Dotonbori, que é uma região da cidade de Osaka, onde eu fiquei um mês, e digamos assim, comparativamente, é uma savana, cidade de Osaka, né? Região de livrarias, teatros, cinemas, restaurantes. E esse canal de Dotonbori é o nome do meu primeiro conto. Eu ia fazer um livro de contos, então 21 contos, e precisava unir aquilo sob um nome, né? Aí me disseram o seguinte: olha, você escolhe o conto que você acha melhor, mais importante do seu livro, e fala tal conto e outras histórias. Então, seguindo esse conselho na época, eu botei o Canal de Dotonbori, que é a primeira história, e coloquei com o subtítulo e outras histórias, né? Mas essa história mais marcante que eu tinha que contar é essa primeira, que tem esse título de O Canal de Dotonbori. E conta um pouquinho para nós dessa história. Porque existem... Osaka, por exemplo, a cidade de Osaka, ela é importante, mas ela tem uma certa rivalidade com Tóquio. Aí começa a aparecer as diferenças regionais, né? Então, aí a Osaka é muito mais... Deixa eu só desligar aqui. Bom, então, como eu fiquei um mês, eu conversei muito, tinha muito no hotel que eu estava, tinha muito expatriado, gente de diferentes países, e aí a gente juntava em grupo de noite, conversando, trocando experiências, né? Então, esse fato abriu uma janela para entender como é que é a reação das pessoas ao Japão, né? Tinha árabes da Arábia Saudita, e o mais estranho, né? Muçulmanos da Arábia Saudita. E como eles reagiam com as coisas, é interessante. Tinha esses dois que eu cito no caso, que eram dois fugitivos da guerra Irã-Iraque, desertores iranianos, que estavam lá tentando fugir do braço da lei do Irã. Então essas conversas eram interessantes, pessoas muito diferentes, como se fosse um clube de expatriados. E aí você vai fazendo contos sobre cada conversa.
Ali, inclusive, deve gerar mais histórias ainda, porque ali eu aprendi muita coisa, sabe, sobre o Japão, contado indiretamente para que eles estavam tentando o impossível, que é se transformar em japonês, né? Um árabe querendo se transformar em japonês é impossível. Tinha uma canadense que casou com um japonês para virar japonesa e não conseguia de jeito nenhum, não conseguia convencer o marido jamais a lavar prato. Ela casou com um japonês e ela estava infeliz, porque o japonês ele disse que jamais lavaria pratos em casa, porque isso era humilhante para o homem japonês. Isso era irredutível. Então ela me contou que ela estava um pouco arrependida, porque ela achou que ela ia transformar o marido dela numa coisa mais flexível, mais ocidental, e não estava conseguindo não, de jeito nenhum. É muito forte, aquele caráter nacional japonês é tão forte, é muito difícil sair dele, né? Então essas coisas, essas conversas apareceram, a gente reunia sempre de noite, voltando das fábricas, né? Trocando conversa, contando os casos, era isso que originou esse conto e outros que ainda virão. Ótimo. E no livro, quais outros contos tem? Bom, nós temos ali alguns... Tem contos do Rio de Janeiro, não poderia deixar de ser. Porque são coisas, ou são viagens, ou pessoas que eu conheci, ou coisas que eu mesmo vi e anotei, né? Ou coisas que eu aprendi através de reportagens no jornal e tal. Então, são fontes diferentes. Alguns contos, por exemplo, eu falo Carta a Meu Querido Avô, realmente é uma carta que eu dirijo póstumamente. Eu redijo uma mensagem como se ele pudesse ouvir, ler, né? No caso, é lógico que não... Imagino como eu escreveria. Então eu escrevi uma carta a meu querido avô. E essa é uma homenagem ao meu avô, carioca, que era arquiteto e tal. Eu levanto as conversas que eu tive com ele e peço desculpa por a única maneira que consegui agora conversar com ele é essa carta. Mas é uma carta póstuma, né? É póstuma para ele, né? De modo que ele não lerá a carta. Mas então, a origem dos contos são diferentes. E eu tive uma conversa muito interessante. Primeira vez que eu fui na Noruega, eu tinha 18. Meu pai era norueguês, minha mãe brasileira, eu tenho uma avó francesa, então já houve esse incentivo assim, transcultural, né? E eu fiquei um ano na Noruega, e meu tio, me falou, você quer conhecer o pessoal da resistência? Várias pessoas que lutaram contra os alemães na resistência estão vivos ainda. Eu falei, ótimo, esse eu quero mesmo, me apresenta para ele. Então eu estive na casa de vários deles e pedi para contar a história, como você enfrentou os alemães, quantos alemães você matou, por que você fez isso, como você se sente hoje. Isso também aparece num conto aí, sobre esse resistente, e realmente, fielmente, o relato que ele me passou. Então eu sempre estou de olho, assim, viajando, ou no caso específico, viajando lá, meu tio, eu pergunto, o que aqui é diferente, o que vocês acham especial aqui? Eu quero conversar com as pessoas, quero ouvir as histórias delas. E essa história chama A Resistência, é um relato dessa minha conversa com esse antigo resistente norueguês, né? O que ele passou e pensava. Muito bem, né? E na família, como é que é isso? Como é que a família recebe essas observações tão dia a dia do senhor? Alguns estranharam um pouco, mas acharam interessante. Por exemplo, a Noruega, no caso da Noruega, eu peguei esse meu livro, primeiro livro, traduzi para o inglês, porque eu também falo inglês, então para mim é fácil, traduzi o livro e mandei para ele. Então ele leu meu livro em inglês, traduzido por mim mesmo. Ele achou sensacional. Ele falou, eu nunca vi alguém falar assim na primeira pessoa, desses momentos históricos assim, e citar na primeira pessoa de experiência pessoal, que é um caso raro, que ele nunca tinha visto alguém fazer isso. Então eu fui elogiado na Noruega com o meu livro, por causa da versão em inglês que eu mandei para lá. Não editei como livro, não. Nesse caso. Mandei a tradução, então alguns noruegueses leram meu livro em inglês, informalmente. Muito bom, muito bom. E gostaram? Adoraram. Acharam muito interessante. É muito revelador, né? Porque eu acho que se eu fizer uma ficção, um negócio totalmente ficcional, as pessoas não vão sentir isso. Eu queria que sentissem a realidade. É lógico que eu pego a história e trabalho ela, ficcionalizo algum detalhe, mas senão a história pode ficar chata. Numa história de... meu pai também foi voluntário na Segunda Guerra, lutou contra os alemães. Então essas histórias todas serviram
me alimentaram de contos. Esses contos ficam na minha cabeça, aí eu formato eles em um conto aceitável. Tem que eliminar umas partes mais cruéis, mais duras, né? E filtrar aquilo e passar numa conversa aceitável, né? Eu deixei escapar uma com o Yugoslav. O Yugoslav me apresentaram um sujeito que tinha matado um monte de alemães, cortando a cabeça deles, né? E, poxa, eu não resisti. Eu perguntei para ele como é que é detalhes disso. Esse cara fez isso na guerra. Falei, ótimo, eu quero conversar com ele mesmo. Ele vai almoçar com você então, foi almoçar. Aí eu pedi, me conta como é que você fazia e tal. Ele... eu sou um capturador de histórias, né? Claro, é um escritor. E agora, vamos passar um pouco agora, então, para o segundo, né? O segundo só deu o nome de Travessias Acidentais, não é isso? Ele aqui, vou mostrar a capa dele aqui. Travessias Acidentais. Isso. Chegou a aparecer bem aí? Apareceu bem. Travessias Acidentais. Esse parte da... Conta para nós, o que ele tem nele aí? O que contém ele? Também são contos? São contos, só que agora um pouco mais, assim, sofisticados, né? Entrando com alguns aspectos psicológicos mais complexos. E, tem muito sobre o Brasil também, né? Por exemplo, tem um conto sobre Barra Grande, a praia da Bahia. Então, eu mudei, assim, o foco para algumas coisas mais do Brasil, né? Embora tenha também algumas experiências lá fora. Por acaso, eu estive em Wuhan, fiquei um mês em Wuhan, a cidade, no caso, a cidade chinesa, onde apareceu a Covid, né? Eu pude escrever sobre Wuhan, mas a Covid apareceu 2 anos depois que eu estive lá. Mas eu conheci a cidade, então aproveitei para contar a cidade e sobre uma ameaça de peste, né? Aproveitei meu conhecimento da cidade, onde se originou a Covid. Muito bom. Que no caso chama-se Wuhan. E aqui do Brasil, o que o senhor conta mais? Bom, teve até alguns contos, por exemplo, eu tenho um primo que foi fazer uma viagem na França e deu uma série de mancadas lá, e aí eu juntei as mancadas dele e fiz um conto. Mudei o nome dele, é claro, ele, apesar de ele já ter falecido, o filho dele é vivo. E é uma mancada séria que foi convidado num jantar chique na casa da pessoa e cometeu umas barbaridades lá por ignorância mesmo. Era muito jovem, né? Excesso de juventude. Aí eu conto, eu até termino o conto, aí ele nunca mais foi convidado. Então eu conto a história da gafe dele. Então os assuntos são sempre humanos, variados, oscilam aparentemente não tem muita unidade de tema, mas me falaram isso, que você, o narrador, que sou eu, é claro, aparece constantemente na mesma diapasão emocional em todos esses contos. Então, e falaram bem isso, a maneira como você narra a história cria um grande ponto de união entre as diferentes histórias. Muito bom. E o senhor ficou, essa observação te deixa satisfeito? Essa observação? Essa observação, sim. Sabe por quê? Porque eu reconheço isso, eu tenho vontade de escrever livro e falar sobre o ser humano. Existe um nível da história, os fatos comuns, mas existe esse plano, um plano às vezes que as pessoas podem não perceber. Eu estou modelando a maneira de ver o mundo e mostrando às pessoas como é que seria o mundo humano, como seria o mundo, por que o mundo não é tão humano igual deveria ser. No fundo, há uma filosofia em discussão no background desses contos, né? Que é a parte que realmente me interessa, e vai além da narrativa, né? Há uma reflexão sobre o mundo, sobre as pessoas que percebem as coisas, querem coisas e são incapazes de agir e de acordo, agem mal, se perdem no caminho da ação. Então esse é um tema que perpassa os contos, né? A infelicidade humana de não saber fazer aquilo que tem que fazer, capaz de perceber, mas não de fazer, de agir. Isso mesmo, muito bom. E o que vem mais para frente aí? Tem planejado outros livros? Olha, eu fico aqui desses dois, eu botei o principal que eu tinha para colocar, está colocado, né? Eu não sei se eu insistiria nessa maneira de falar, mas tem outro tema meu que eu gostaria de falar muito,
é sobre ciência, relação entre ciência e religião. Isso, e sobre isso, mas aí já seria, não tem um livro sobre isso. Então, aí talvez eu mude de direção, passa para um livro desse tipo. Pode ser que eu não fique mais nessa conversa de contos, né? Isso está para ser decidido ainda. Me contaram que o senhor gosta muito de fazer palestra unindo isso, ciência e religião, né? Falando sobre as duas, né? Fala um pouquinho para nós. Exato. A história das religiões me interessa muito, como se formatou o livro religioso. A religião, toda religião, começa com um livro. Um livro é declarado sagrado. Aí vem o segundo grupo, alguns centenas de anos depois, surgem os intérpretes do grande livro. Então eu desmistifico assim, o funcionamento social da religião e dos seus textos como um instrumento quase que literário, né? É um argumento meu, não é todo mundo que ficaria satisfeito. Um livro mais seria, se saísse esse livro, seria de uso mais restrito, porque muitas pessoas não querem ouvir o assunto tratado desse jeito, né? Mas e a relação com a ciência, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas o para-raio foi a maior coisa contra o cristianismo, porque a pessoa guardava pólvora nas igrejas porque achava que as igrejas não seriam atingidas por para-raio. Então, nos Estados Unidos, teve um caso célebre que uma igreja estava estocada de munição, caiu um raio e matou todo mundo da cidade. Então, a reflexão que se faz é o seguinte: caiu por terra um mito, que as igrejas, como um prédio, eram protegidas e não correriam. Então, eu vou traçando nessa linha de comentários entre a tecnologia, ciência, religião, e o aspecto literário das obras de religião. Mas é um assunto um pouco mais, aí já seria talvez um pouco mais indigesto, né? Não, mas um bom assunto, né? É um bom assunto. É um assunto interessante, mas aí já teria mais reação. Aí você tem que tomar um certo cuidado, né? Mas é sempre a briga ciência versus religião, né? Porque as pessoas, a ciência é muito realista, né? E a religião é mais, como diria assim, perspectivas, né? Cria perspectivas. Ela cria uma ideia fantasmagórica da realidade, né? Não é a realidade não é amiga da religião. Amiga da religião no fundo é uma criação literária e artística em volta de um tema religioso que acaba criando os alicerces de um movimento religioso. Você vê os casos, por exemplo, a história de Adão e Eva. Eu já tenho até escrito isso no Várias Páginas sobre esse assunto. A inviabilidade do paraíso como descrito na Bíblia, por exemplo. Você tem Adão e Eva passeando no paraíso perfeito. Deus está passeando também, se você olhar o que está escrito nos livros sagrados. Deus fica passeando todo dia lá. Então começa a mostrar assim, como é que aquele conto... Ele é um conto de fadas. Ele é irreal. Ele tem a estrutura de um conto de fada, de um sonho, de uma alucinação. Então, aí, partindo do ponto de vista literário, você consegue sentir que aquela formatação não é de uma visão de uma realidade, alguém que viu aquilo acontecer, alguém que traçou aquilo como um conto folclórico, como um conto mítico. É uma coisa do passado que você tenta recriar como conto, acaba no folclore, né? Esse é um pouquinho... Não vai agradar todo mundo, né? Você já entendeu o problema, né? Já. Por que uma cobra trairia? Inclusive, eu acho que há um problema aí. Aí na história do paraíso tem uma cobra que é do mal, né? Hoje a ecologia, a defesa dos animais não permitiria que hoje em dia você escrevesse uma história que a personificação do mal é um réptil, né? Isso é muito desagradável, né? As cobras poderiam ter sido extintas por causa disso, né? O IBAMA poderia reclamar e tal. Então, esses aspectos revelam que é uma estrutura antiga de contos, mas que não é viável hoje em dia. Mas é um trabalho que seria muito especulativo, muito sujeito a crítica, né? Aí teria que esperar as críticas. Muitas, né? Haveria muitas. É lógico. É evidente que tem que ter críticas. Críticas são bom, né?
são boas. Sujou o nome das cobras, né? E você vê que em muitos países pobres, as cobras são elementos importantes para conter os ratos, a praga de ratos, né? Que aí sim, o rato, sinto muito, mas isso não dá. Poderia ter colocado para eles um rato falante, levando Adão para o mal, mas a serpente eu acho que não, porque ela é útil para controlar o problema de ratos. Então eu não gosto mesmo dessa ideia, eu mostro porque... Nós estamos caminhando para o final. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Certo. Eu acho que eu gosto de escrever, todo escritor escreve para um público, para que esse público possa, assim, não só entreter, como aprender sobre o mundo que ele vive. Nós estamos, então, entregando nossa experiência como escritores para que você, leitor, reviva, reexamine suas crenças, sua maneira de enxergar a vida e descubra um certo sentimento humanista que tem que percorrer as coisas. Portanto, a literatura é um componente importante da formação da personalidade. Eu acho que do bem viver é importante ler. Muito bem. Quero agradecer ao senhor por contar dos livros. Onde possamos comprar? Onde nós podemos ter? Pode contar pela Amazon, né? Que é pelo correio, quer dizer, pela Amazon, site da Amazon. Aqui em Belo Horizonte você tem na Quixote. Na livraria Leitura, nos shops tem também o livro. Mas eu acho tão fácil comprar pela Amazon. Eles te entregam no dia seguinte em casa, uma beleza. Maravilha. Né? Então, muito obrigado. As pessoas não estão... Muito obrigado, senhor Jorge. Agradeço a vocês, tudo de bom. Ótimo. Agradeço essa oportunidade. Eu espero que o senhor possa escrever mais. Isso, esperaremos. É bom. Esperemos. Tá ótimo. Muito obrigado. Grande abraço, professor. Grande abraço. Grande abraço. Tchau. Tivemos aí o escritor, então, Jorge Morten, conta aí dos seus livros, das suas visões pelo mundo, pela vida. É sempre bom, né, a gente ver uma opinião que reflete mais realisticamente. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.